Fatos sobre a Genial Investimentos que você ainda não sabia. Mais de 1,5 milhão de clientes. Mais de 250 bilhões em ativos sob custódia. Mais de 200 bilhões em transações no IBIT. O melhor cartão de crédito do mercado. O maior gerador de energia solar do Rio de Janeiro. Presença da Genial em 100% dos estados do Brasil. Mais de 1 bi por mês em contratos agrícolas. Terceira maior em contratos futuros. Criação independente de conteúdo. Melhor nota do Reclame Aqui e atendimento 24/7. A plataforma mais estável do mercado. Olá, estamos de volta aqui com Conversa com o Zé Márcio. Tem comigo novamente o Paulo Tenani, que é professor da Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Tudo bem, Paulo? Muito obrigado por ter aceito nosso convite novamente. É sempre um grande prazer. Bom, Paulo, vamos falar um pouco sobre a situação e os grandes eventos que estão acontecendo aí e que vão certamente afetar o desempenho da economia brasileira no futuro próximo, né? Olhando primeiro um pouco o cenário interno, acho que a gente tem essa questão do ajuste fiscal, quer dizer, nós estamos prestes a receber o anúncio de que o governo vai aparentemente fazer algum tipo de ajuste fiscal, dado o fato de que a trajetória da dívida parece insustentável. Como é que você vê esse processo? Você está otimista em relação às medidas que vão sair? Quer dizer, como é que você está vendo isso, Paulo? Não, eu não estou otimista, né? A trajetória da dívida tem sido assustadora, né? Vai ser assustador esse ano e o próximo ano. O governo fala muito de ajuste fiscal, eu acho que o ministro da Fazenda tem se esforçado, mas no fundo nós temos aqui um governo gastador, um governo que se preocupa muito em gastar, e nunca foi preocupação, e não deve ser preocupação do governo em si, diminuir esses gastos, né? Muitas vezes vai se tentar, ou se tenta ir pelo lado da arrecadação, que já está extremamente alta, né? O Brasil arrecada 40% do PIB, daqui a pouco nós vamos voltar, ou está próximo ao patamar da França, que é onde a gente teve em 2014, com 44% do PIB de arrecadação. Então, o lado fiscal, apesar das notícias e todas as informações que vêm do governo, eu não sou um economista otimista, eu sou bastante pessimista e duvido que se venha a ter algo muito sério de ajuste fiscal pelo lado dos gastos. E o problema, quer dizer, que pelo lado da receita, parece que nós chegamos no limite, o Congresso está se recusando a aumentar impostos, né? Quer dizer, você acha que isso é sustentável no longo prazo? No longo prazo, alguém vai ter que cortar gastos, né? Eventualmente, não dá mais. É muito difícil aumentar impostos no patamar acima do que a gente já tem. Então, mais cedo ou mais tarde, algum governo vai ter que fazer o ajuste. Não acho que vai ser esse. Eu acho que nós vamos estar vivendo um governo gastador e vamos estar observando uma dívida líquida aumentando a patamares assustadores, né? Agora, Paulo, o efeito disso, quer dizer, na verdade, tem sido uma forte desvalorização cambial, né? Quer dizer, o real já desvalorizou mais de 20% esse ano. A gente tem as taxas de juros em todos os vértices, em todos os vencimentos estão acima de 13% ao ano, né? A Bolsa de Valores não consegue passar de 129 mil pontos, ou seja, os preços dos ativos estão dando um sinal extremamente negativo. Como é que você avalia que vai se comportar, os investidores vão se comportar diante desse cenário aí de um projeto de ajuste fiscal não muito duro? Os investidores já têm se comportado de uma maneira muito receosa, né? Taxas de juros reais acima de 6% ao ano, elas pioram ainda mais o problema fiscal, né? E por isso que nós vamos estar vendo essa dívida líquida aumentando a uma velocidade gigantesca no próximo ano. Então, os investidores já estão bastante preocupados, já têm cobrado uma taxa de juros muito alta para comprar títulos do governo e também têm mandado dinheiro para fora, como a gente vê pela depreciação cambial. Mas, quer dizer, o problema é que a depreciação cambial gera pressão inflacionária. Então, quer dizer, na verdade, isso pode exigir do Banco Central um aumento de taxa de juros.
Isso quer dizer, no limite, é o que os economistas chamam de dominância fiscal. Você acha que a gente está caminhando para essa dominância fiscal? Quer dizer, uma situação na qual a quer dizer, o Banco Central, a política monetária se torna inócua para combater a taxa de inflação? Eu acho que a sorte do Brasil foi ter começado esse cenário ruim de condições iniciais muito favoráveis, né? O Brasil, começa esse governo gastador com uma dívida sobre PIB líquida de 60% do PIB, que não é baixa, mas está muito longe daqueles patamares acima de 100% do PIB que a gente observa em vários dos países desenvolvidos. Então, dado que as condições iniciais ainda não são muito ruins, dá para piorar sem chegar rapidamente na dominância fiscal. Mas em 4, 5 anos é capaz da gente estar lá e o governo ter que reduzir os juros na marra, justamente por questões fiscais. É uma preocupação que é bom ter na cabeça, talvez não agora, porque as condições iniciais foram positivas, né? Mas a deterioração tem sido muito grave. Agora, Paulo, você acabou de publicar um livro, Investimento, o Guia dos Céticos. O que diz esse livro? Qual é a ideia? O que está ali dentro? Esse livro é uma continuação de um outro livro que nós tínhamos publicado, que é um livro de 2016, que tratava do que não fazer quando você investe. Estava na hora da gente escrever um livro mostrando as coisas que deveriam ser feitas na hora de investir, né? E esse livro trata justamente disso. Ele mostra que o mercado financeiro tem muito de aleatoriedade, né? Sorte e azar tem um papel muito importante no mercado financeiro, não é tudo, né? Mas tem um papel muito importante, e quando você investe, isso tem que ser levado em consideração. E que o investimento também, a maneira correta de investir, pelo menos no sentido moderno da palavra, não é sair por aí caçando aquele ativo bom e barato que vai subir de preço e que, inacreditavelmente, ninguém ainda percebeu. Na verdade, investimento é uma coisa muito mais chata, né? É um processo, é um procedimento, é a maneira de construir portfólios eficientes. Então, o livro trata, na terceira seção dele, justamente de como você constrói esses portfólios eficientes, e tem uma segunda seção que trata dos mitos do mercado financeiro que você não deve prestar atenção quando você investe também. Então, ele tem um pouquinho dos cuidados que você tem que ter ao investir e não acreditar em muita coisa que normalmente os investidores acreditam, mas também dessas coisas chatas que hoje em dia fazem parte da maneira moderna de investir, né? Que é a construção do portfólio, saber colocar cada instrumento no seu lugar apropriado dentro do portfólio, que é o tipo de coisa que a gente não vê muito nos livros que estão por aí. Os livros textos são muito mais técnicos, os livros do dia a dia são muito mais práticos, vão direto como se faz ao investir, mas eles não tratam de conceitos que a gente acaba abordando no livro. Agora, Paulo, é um livro para leigos ou é um livro para iniciados? É um livro para leigos, no sentido que ele trata de conceitos, não tem fórmulas matemáticas, tá? Mas ele não é um livro como se deve fazer. Ele é um livro que vai tratar dos conceitos que é importante você ter na cabeça quando você tem que investir. Muito bem. Paulo, acabamos de ter uma eleição nos Estados Unidos. O ex-presidente Donald Trump vai voltar à Casa Branca com todo o poder. Não só ele teve a maior quantidade de votos do público, quanto ganhou no colégio eleitoral, fez maioria no Senado e provavelmente vai fazer maioria na Câmara. Qual é a sua expectativa em relação ao novo governo Trump e como você acha que vai afetar a economia brasileira nos próximos anos, meses? Vamos ver qualquer coisa aí. Deve ser um governo bastante protecionista, e isso vai ter efeito sobre as exportações brasileiras, né? Vai ter efeito muito mais grave nos países exportadores, né? Como, por exemplo, China, Japão e até mesmo a própria Alemanha, mas o Brasil também é afetado por esse lado, e é um governo que, o cenário global é bastante incerto, né?
E essa incerteza deve continuar. Uma vez que a China pode ser prejudicada economicamente, o Brasil tem laços com a China, e essas deteriorações econômicas que podem vir a acontecer devido ao governo Trump em outros países, tá? Não estou falando necessariamente dos Estados Unidos, mas da economia global como um todo, ela muitas vezes pode levar a crises e enfrentamentos políticos que podem terminar mal. Então, as incertezas da economia global, elas têm aumentado, elas vão aumentar, e o Brasil, apesar de uma quantidade bastante saudável de reservas internacionais, estaria melhor se tivesse com um ajuste fiscal já feito, né, com um superávit primário, ele poderia enfrentar essas incertezas com mais tranquilidade. Tem alguma tranquilidade no lado das reservas internacionais, mas poderia ter mais. Estamos caminhando para um mundo com muito mais incerteza no cenário externo, e o Brasil pode sim ser afetado. Agora, Paulo, quer dizer, o Trump está prometendo aumentar tarifas sobre as importações americanas, quer dizer, principalmente as importações vindas da China. É claro que vai ter algum tipo de reação dos outros países em relação ao aumento de tarifa. Você acha que a gente pode caminhar em direção a uma guerra comercial, o que pode ser extremamente complicado do ponto de vista de queda na taxa de crescimento global? Você acha que podemos chegar num ponto similar ao que aconteceu, por exemplo, lá na década de 30, em que se teve um grande aumento de tarifas em 33 e que aprofundou a recessão, a depressão lá nos anos 30, se prolongou durante muito mais tempo? A sorte é que nós não temos a recessão da década de 30, né, para ser agravada. Mas, com certeza, esse mundo mais protecionista, as medidas mais protecionistas dos Estados Unidos vão levar a retaliações, e a economia global deve desacelerar, tá? Não vai estar crescendo os 3,5%, 4% que tem crescido, e isso acaba penalizando vários países. Eu estou mais preocupado com as economias mais abertas do que com a economia brasileira, mas o Brasil acaba também por ser afetado, né? Manter déficits na conta corrente ficam cada vez mais difíceis numa situação dessa, né? E o Brasil tem tido um déficit estrutural de 1,5%, 2% do PIB, que talvez tenha que diminuir. E quer dizer, tem uma outra coisa que está sendo falada que eu acho que vale a pena a gente conversar um pouco, é o seguinte, quer dizer, segundo até alguns economistas que acham que, na verdade, esse aumento de tarifa e as retaliações, quer dizer, que podem surgir com esse aumento de tarifa vindo dos Estados Unidos, pode até, na verdade, gerar um desvio de comércio a favor do Brasil, principalmente em produtos agrícolas. Você acha que isso é possível? Isso já aconteceu no passado, né? O Brasil, quando o mundo vai mal, ele não necessariamente se dá mal. Os países mais envolvidos na guerra comercial, mais diretamente envolvidos, eles tendem a ser mais prejudicados, e o Brasil, às vezes, ele acaba se beneficiando. O maior risco que eu vejo é o que pode acontecer com a China e os efeitos que isso podem ter com as exportações brasileiras, né? O Brasil, obviamente, passa a sofrer também na economia americana, com um protecionismo maior, mas se nós temos uma crise na China, próxima que aconteceu no Japão, na década de 90, né, o Brasil pode acabar sendo prejudicado também. Mas o Brasil, como não está envolvido diretamente, muitas vezes ele é menos prejudicado do que as economias globais. Obviamente ele está dentro do mesmo oceano, né? Ele acaba também sendo prejudicado, mas acaba sendo menos que as outras economias. É uma preocupação para a gente ter, mas relativamente o Brasil tende a se sair um pouco melhor que as economias diretamente envolvidas. Mas em compensação, o Brasil é uma economia que gosta de inflação. E certamente, quer dizer, um governo americano que tem como princípio aumentar tarifas vai gerar inflação. Como é que você vê o efeito disso sobre a economia brasileira, que já está sofrendo uma aceleração inflacionária lenta, mas bastante preocupante, na minha avaliação, pelo menos? A inflação brasileira é surpreendente, né? Você está com inflação próxima a 5%, o mercado esperando inflação próxima a 5,5% pelos próximos 10 anos, né? Quando a gente olha
a curva de inflação implícita. E isso com taxas de juros reais acima de 6% ao ano durante muito tempo. A resistência da inflação brasileira é algo impressionante. E veja, a inflação de 5% ao ano, ela não é sustentável. Mais cedo ou mais tarde, você vai ter gente na rua reclamando insatisfeita. E o cenário externo é um cenário inflacionário e essa inflação acaba, de uma forma ou de outra, entrando no Brasil também, piorando um cenário já muito preocupante, como você mesmo disse, né? Gradualmente subindo, quando a inflação global nem era tão alta, né? E continuamente subindo, mesmo com taxas de juros reais absurdamente altas. Você acha que isso, quer dizer, isso está relacionado com o déficit público? Você acha que o problema no Brasil é um problema de Estado excessivamente gastador que está gerando pressão inflacionária via aumento de demanda? Olha, o Estado é bastante gastador. A maneira como o Estado arrecada, ela é muito distorsiva, né? O governo, ele arrecada na conta de luz, ele arrecada na conta de água, ele está arrecadando insumos, né? Isso tem um efeito muito negativo para o lado da inflação. É um dos problemas, tá? Existem outros também que devem ter um pouco ainda de inflação inercial. A economia brasileira é acostumada com essa inflação, todo mundo está sempre tentando se proteger, é um sistema muito oligopolizado. Se a gente pegar toda aquela lista das causas de inflação que a gente tinha lá na década de 90 com o Plano Real, parece que ela ainda existe, tá? Ela ainda está aí, a memória inflacionária, a estrutura oligopolista da economia brasileira é uma estrutura que permite que essa inflação seja muito resistente e ela está nos surpreendendo de novo. Ela não cai. Juros altíssimos, um cenário relativamente benigno de inflação lá fora, e a inflação brasileira continua extremamente elevada, 5% ao ano não é estável, mais cedo ou mais tarde você tem problema, e um câmbio que não tem ajudado. Agora, vou mudar um pouquinho de assunto aqui, para um lado provavelmente positivo, se é que existe algum, mas nós estamos fazendo uma reforma tributária bastante importante no Brasil. Tem gente que quer dizer, existe uma discussão relativamente grande, tem um grupo que acha que a reforma está centralizando em excesso o poder de tributação, tá certo? E tem um outro grupo que acha que vai ter uma simplificação importante, que vai gerar um ganho de produtividade importante devido à simplificação da estrutura tributária. Como é que você vê a reforma tributária? Você tem alguma ideia assim, que você acha que vale a pena a gente conversar? Eu acho que a reforma tributária está vindo para melhorar algo que é muito ruim, né? Então você está saindo agora de condições iniciais péssimas e está melhorando um pouquinho. Mas o governo é um governo que ele extrai, né? Não é que ele arrecada para ajudar a população, ele está extraindo, e ele extrai de onde ele pode. E ele extrai 40% do PIB. Nós estamos falando de cada 10 dias, 4 você acaba trabalhando para o governo. E a reforma tributária não resolveu esse problema, né? Ela tornou um problema ruim, menos ruim. Então ela é positiva nesse sentido, ela vai ter ganhos de produtividade, mas de condições iniciais muito ruins, né? Melhor do que não ter feito nada, mas a causa maior aqui é um governo muito grande que quer fazer demais, todos os governos, né? Municipal, estadual, federal, intervêm muito no dia a dia, arrecadam porque precisam arrecadar para se manter, e arrecadam de uma forma extrativista, né? Arrecadam de insumos, coisas que têm um efeito multiplicador sobre taxas de inflação. Isso tem ficado menos pior com a reforma tributária, mas é por aí. Não é motivo para ficar muito otimista com o que está sendo feito. Você acha que essas estimativas de que seu PIB vai crescer, a taxa de crescimento do PIB vai aumentar em 10 pontos de porcentagem, você acha que é um pouco exagerado? Eu acho particularmente, estou tentando, a minha avaliação é que O pessoal é feliz, né? O Brasil tem uma insustentabilidade, também ele não consegue crescer a uma taxa razoável já fazem 40 anos, né? Que ele vai crescer 0,1 ponto percentual a mais por causa da reforma tributária por ano,
pode se discutir, em 30, 40 anos faz uma diferença. A reforma tributária é algo que vem para bem, mas é um pouquinho só de bondade, né, de melhora, não acaba com o problema que é um Estado que extrai da sociedade de onde ele pode e que já atingiu um tamanho que é inaceitável. Você tem que pagar 40% da tua renda por ano para sustentar um Estado que faz muita coisa e não para de querer fazer mais. Faz muita coisa de forma ineficiente, na verdade. Mas, Paulo, acho que já que a gente está falando em reformas aqui e crescimento, quer dizer, o Brasil passou por um período extremamente importante aí, de 2016 a 2022, com um grande número de reformas institucionais, reformas estruturais importantes, como a reforma trabalhista, a substituição da TJLP pela TLP, a reforma previdenciária, a autonomia do Banco Central, marcos regulatórios mudaram bastante, como saneamento, cabotagem, etc. E, ao mesmo tempo, quer dizer, por coincidência ou não, e essa que é a pergunta que eu quero fazer, quer dizer, nos últimos 4 anos, desde 2021, o Brasil mostrou uma tendência ao crescimento um pouquinho maior do que estava vindo no passado. Né? Desde 2021, o Brasil cresce 3% ao ano, quando a média dos últimos 10, 20 anos quer dizer, é mais próxima de 1,5% ao ano. Você acha que isso é um resultado das reformas estruturais que foram feitas, ou você acha que tem a ver com outra coisa, tipo a volta da pandemia, quer dizer, um fiscal extremamente agressivo? Como é que você vê esse cenário? Não, essas reformas estruturais são todas importantes, sabe? Por exemplo, a autonomia do Banco Central deveria diminuir a expectativa de inflação futura, né? Você não esperaria mais ter aqueles ciclos políticos onde você derruba a taxa de juros antes de uma eleição, e todo mundo espera disso. Mas a inflação implícita continua elevada. Apesar da independência do Banco Central, o mercado continuamente ele duvida de que você não vai ter inflação no futuro. Mas, de qualquer maneira, são as condições iniciais para você diminuir as expectativas de inflação. Todas as outras reformas que foram feitas, principalmente a trabalhista, também permite que você tenha agora uma taxa de desemprego menor, sem ela ser inflacionária. Então, o Brasil tem feito lições de casa. O que assusta um pouco é como é que a gente chegou numa situação tão ruim. Como é que o Estado, na sua ânsia de arrecadar, durante décadas, foi distorcendo a economia de uma maneira gritante, criando uma série de problemas que depois têm que ser devagarzinho corrigidos. Eu concordo que essas reformas, elas que explicam esse crescimento mais forte que o Brasil tem tido desde 2021. E o caminho são novas reformas. Mas o caminho também é você parar de arrecadar 40% do PIB e o Estado gastar 43% do PIB. É você começar a estar com um número um pouco mais razoável, né? 30% do PIB já é muito, tá? Mas é muito longe de onde nós estamos agora. Com um Estado desse tamanho, a única maneira do Brasil crescer é com você arrochando o setor privado, que é exatamente o que acontece hoje com essas taxas de juros extremamente elevadas. É o Estado tirando espaço do setor privado e jogando as taxas de juros lá em cima por causa disso. Eu concordo. Eu acho que, na verdade, a minha avaliação é que a independência do Banco Central salvou o atual governo de um processo inflacionário muito mais forte, exatamente porque com o Banco Central independente, o Banco Central pôde fazer uma política monetária que segurou a taxa de inflação. Se não fosse o Banco Central independente, nós estaríamos com taxa de inflação, na minha avaliação, muito mais alta do que estamos. Ainda assim, quer dizer, como você disse, as inflações implícitas, né, as longas, continuam muito altas. Tá certo? E eu acho que isso tem a ver exatamente com o fato de que, olha, que apesar do Banco Central independente, você tem uma política fiscal extremamente expansionista e isso gera pressão inflacionária. Então, acho que é um pouco isso que agora. Eu sou otimista em relação ao efeito das reformas no crescimento da economia brasileira. Bom, Paulo, muito obrigado aí
por ter participado, por ter aceito nosso convite novamente. É um prazer enorme ter você aqui. Boa conversa. Um abraço e muito obrigado. Foi um prazer. Um grande abraço a todos. Você quer economizar até 35% na conta de luz do seu negócio? Sim, você empresário de qualquer lugar do Brasil que tenha um consumo de energia elétrica acima de R$10 mil pode diminuir bastante seus gastos. O caminho é o Mercado Livre de Energia e quem vai te guiar é a Genial Energy. A Genial Energy é o braço de energia do Grupo Genial Investimentos, que você já conhece. Com a gente, você não poupa apenas o seu dinheiro, mas também o planeta. Ela atua no Mercado Livre de Energia, que é onde se comercializa livremente fornecedor, preço, quantidade de energia contratada, período de suprimento, pagamento, tudo que é relativo às suas despesas com energia. Eu vou te explicar como você pode economizar com a gente. Envie a sua conta de luz e receba um estudo detalhado de economia para a sua empresa. Contrate a energia da Genial e a nossa equipe fará toda a sua migração com segurança. A partir daí, é gerenciar a sua economia mensal com todo o auxílio da nossa equipe. É simples, não é? Aponte o seu celular para este QR Code para saber mais detalhes ou para já começar a economizar.